Dando continuidade ao nosso evento, a terceira palestra deste seminário tem como tema Marechal Sotero de Menezes, do apogeu ao esquecimento, coordenando a mesa o Coronel PM Sandoval Bittencourt e como palestrantes os senhores Ville Soares da Gama e Leonardo Oliveira Pinheiro. O palestrante Ville Soares é graduado em licenciatura em História pela Universidade da Amazônia. O palestrante Leonardo Oliveira é graduando em licenciatura plena em História pela Universidade do Estado do Pará. Informamos que as perguntas aos palestrantes serão abertas ao final. Com a palavra, o mediador Coronel Sandoval Bittencourt. Dando seguimento ao nosso seminário, nós vamos para a terceira e última palestra de hoje, seguindo a mesma rotina, tá? Serão 30 minutos de palestra, dividido entre os dois palestrantes, e a abertura de 10 minutos para perguntas ao final. Primeiramente, bom dia a todos e a todos. Me chamo Leonardo Pinheiro, sou historiador pela Universidade do Estado do Pará, né? Também sou voluntário atual civil do Centro de Memória da Polícia Militar do Estado do Pará. Estou aqui na mesa, ao lado do professor Ville Gama, né, com camisa social, calça jeans, sapato preto, tenho 1,80 m e sou magro. Acho que não cabe falar o peso aqui. Mas, continuando aqui, a pesquisa General Sotero de Menezes, do apogeu ao esquecimento, ela parte a partir dessa perspectiva do Centro de Memória em dialogar, fazer um diálogo mais profundo com a academia, com as produções acadêmicas, né? Quando o nosso coronel Alexandro chega lá, né, para fazer a gestão, ele vem com a gente e pede que para a gente reunir para tentar chegar a um objeto de pesquisa que recupere um pouco da história institucional, né? Algum objeto ou algum personagem. E a gente escolhe esse personagem, que é o Sotero de Menezes, muito ao acaso, vou ser sincero com vocês. Porque, na verdade, coronel, a gente não foi a verdade que não foi a gente que escolheu o objeto de pesquisa, mas é o objeto de pesquisa que veio até a gente, que foi uma coisa bastante interessante, porque certo dia, né, a gente já tinha discutido essas questões. Eu estou navegando na rede social, o Instagram, quando eu me deparo com uma página chamada Sotero de Menezes, né, que foi criado pelo bisneto do Sotero de Menezes, chamado Roberto de Menezes, que inclusive vai ser uma das fontes da nossa pesquisa, que o Ville vai falar um pouco mais depois. E aí, a primeira coisa que chama a atenção não é especificamente sobre a vida do Sotero de Menezes, mas é sobre a questão racial que está presente ali dentro daquele Instagram. O que a gente se surpreende, Coronel Aureliel, é que dentro da galeria dos comandantes gerais da instituição, o pintor Daniel Freire, que foi quem fez as pinturas, né, dos comandantes gerais, ele retrata, e aí ele não tem culpa, né, porque ele faz uma releitura, uma pintura de outra pintura, o Sotero de Menezes como uma pessoa de cor branca. E aí a gente tem um impacto muito grande quando abre aquele perfil e encontramos uma pessoa de cor negra. E aí uma problemática muito grande surge na medida em que a gente nos perguntamos, primeiramente, qual foi o primeiro período em que o Marechal Sotero de Menezes ele vai lá e comanda a tropa do Corpo de Polícia Paraense? 1886 a 1887. Quer dizer, nós tivemos no Pará uma pessoa mestiça, né, professora Magda? Que, na verdade, essa pessoa mestiça, ela comandou uma tropa ainda na época da escravidão. Então, vocês percebem o impacto dessa problemática? Só que aí a gente teve um imbróglio dentro do caminho que, na verdade, a nossa fonte, né, uma das fontes principais, Ville, que foi a família Sotero de Menezes, na verdade, parte não concordava com essa mestiçagem do coronel Sotero de Menezes. Então, a gente tentou ir mais a fundo com essa questão e nos conscientizamos que pouco tempo não seria tão bom para realizarmos com foco na questão racial. Então, a gente teve que partir para... Pode passar, por favor,
para outras questões, né? Que aí a questão racial ela seria o foco para outras pesquisas. Quer dizer, a gente entendeu que a pesquisa racial ela poderia surgir um livro, poderia surgir uma dissertação de mestrado. Então, portanto, nós precisaríamos colocar outro objeto de análise, e esse objeto de análise que surge é o quê? O esquecimento do Marechal Sotério de Menezes. E a questão racial está entrelaçada dentro dessa questão também, é uma das análises, né? Então, por exemplo, tem um livro muito importante que ele fala sobre a questão dos negros no Exército Brasileiro. Por quê? Porque o Exército Brasileiro e a Polícia Militar, ali naquele momento, era vinculado de uma forma muito efetiva, diferentemente como é hoje, por exemplo, que é um braço, né, reserva. E o Sotério de Menezes ele fez carreira no Exército Brasileiro, né? Tem um livro chamado Cambarracê, na qual ele conta a trajetória dos generais, né, negros dentro do Exército. E aí ele cita 11 apenas generais. Quando, na verdade, a gente vai para essa história aí, a gente vê que existiu um marechal dentro do Exército, dentro da PM, que foi negro. Então, vamos dizer assim, uma pesquisa que faz um tanto, ou se propõe a fazer uma transição paradigmática dentro desse campo historiográfico, né? Então, como é que um marechal do Brasil foi esquecido assim dessa maneira? Outras questões, outras perguntas surgem. Será que foi esquecimento ou será que foi apagamento proposital? Porque a partir do momento que eu começar a explicar mais efetivamente como foi a vida do Sotério de Menezes, vocês vão perceber que ele foi uma figura que conta a história do nosso país, né? Na perspectiva da nova história militar, na qual a biografia dele está entrelaçada com outros eventos históricos muito importantes, né? Pode passar, por favor? Tá. Então, a gente chega a essa nova questão, que é a vida de Sotério, né? Como vocês podem perceber, ali na primeira imagem, está ele como uma fotografia, né? Que a gente colorizou através da inteligência artificial. Ele está negro. A segunda imagem é tirada de uma revista na Bahia, né? Uma charte. E a terceira também. Então, eu vou tentar traçar um pouco da biografia aqui para vocês, Sotério de Menezes, e o vídeo vai trazer um pouco mais da questão da memória, da história que se tem ali a partir do momento que ele morre, né? O Sotério de Menezes ele se alista no Corpo de Voluntários da Pátria da Bahia para servir a Guerra do Paraguai com 16 anos, e ele marcha efetivamente para a Guerra do Paraguai com 17 anos. Lá, ele vai ser um dos, entre aspas, heróis de guerra. Ele vai atingir, portanto, o oficialato, chegando a partir do merecimento, da promoção de merecimento, a alferes e depois a tenente. Inclusive, tem alguns relatos dentro dos jornais da época que exalta a figura do Sotério de Menezes como uma figura brava. Posteriormente, ele vem aqui para o Grão-Pará, no qual ele vai servir o batalhão de infantaria do Exército durante algum tempo. Quando chega em 1886, nas reformulações que estão acontecendo dentro da PM, ele chega ao Corpo de Polícia Paraense como comandante-geral, vai até 1887 como comandante-geral, quando é afastado, e volta em 1895 a 1900, né, que é o primeiro período, né? Tanto é que a galeria dos comandantes gerais, ela começa a partir do Sotério de Menezes. Quando vocês forem ali no corredor, vocês vão ver isso, né? Primeiro Sotério de Menezes, depois Coronel Fontoura. E aí, dentro dessa segunda passagem dele, né, vai ter um evento muito importante, que talvez seja o mais importante da história da corporação, que é a chamada Guerra de Canudos, né? Na qual ele foi a pessoa que levou, né, que foi designada a comandar o Corpo de Polícia Paraense lá no Nordeste. Lá ele é ferido, evidentemente, e quem assume é o atual patrono da Polícia Militar, Coronel Fontoura. Então, percebam, nesse momento ele já participou da Guerra do Paraguai, ele já participou da Guerra de Canudos, dois dos eventos mais importantes da história nacional, chocando a gente de uma forma muito grande, porque ele não era uma figura, vamos dizer assim, da elite, ele não era uma figura que tem as origens portuguesas, né? Então,
ele, em 1900, vai ter um fato muito importante que vai acontecer, que vai ser o afastamento dele, porque ele tem uma briga política com o governador à época, que é o Justo Sherman. Por que essa briga? Porque o Justo Sherman, na época, estava indicando muitos oficiais para o corpo de polícia, a qual o Sotero de Menezes não gostou, e acabou realmente indo à via de fato com o Paz de Carvalho, agredindo fisicamente, dando-lhe uma bofetada no rosto, inclusive. Portanto, sai, vai servir em outros lugares, outros batalhões de infantaria, na qual se destacam 2 eventos mais importantes, né, que é a revolta da vacina, na qual ele ajuda a reprimir, especificamente no caso que ficou conhecido como Levante do Nono, no qual ele, inclusive, chega a matar um dos líderes daquele levante, que era o Oferes Temístocles, né? E, portanto, mais aí um evento importante que ele participa, né? E que vai lhe alçar a ser uma figura muito importante politicamente também dentro do nosso país. Em 1911, ele vai participar... Pode passar, por favor? Tá, único marechal negro do Brasil, né? Ele vai participar também de uma emblemática momento nacional que a gente aqui não conhece muito, mas que é muito propagado dentro de Salvador, na Bahia, que é o bombardeamento de Salvador. Dentro do período da Nova República, né, aí está o Marechal Hermes como presidente, vai existir uma briga política muito grande entre o lado dos civis, dentro da Bahia, que é caracterizado pelo Rui Barbosa, e o lado dos militares, que vai ser caracterizado pelo Marechal Hermes da Fonseca e também por outra figura muito importante dentro da política baiana, que é o JJ Seabra. E aí existe uma história muito longa que eu não quero falar aqui porque vai demandar muito tempo, mas fato é que o Sotero de Menezes ele bombardeia a cidade de Salvador, né? O Hermes da Fonseca ele manda o Sotero de Menezes abrir, na época estava fechado, a Assembleia Legislativa do Estado baiano, né? Só que o Sotero de Menezes não obedece. Então, o que ele vai fazer, na verdade, ele vai para além. Ele vai bombardear no que ficou conhecido como bombardeamento da Bahia, numa luta que ficou conhecida também entre as polícias militares, polícias civis daquele estado, contra o exército brasileiro. Então, vamos retomar cronologicamente. Sotero de Menezes ele participou da Guerra do Paraguai, Sotero de Menezes participou da Guerra de Canudos, participou, de certa forma, da Revolta da Vacina, né, no imbróglio também do Levante do Nono, que foi uma adesão também dentro dessa Revolta da Vacina. Ele participou dentro desse bombardeamento, e ele chega ao final da sua vida como senador da República, se elegendo mesmo tendo destruído o centro histórico daquela cidade. Inclusive, a biblioteca pública foi destruída, a biblioteca pública, inclusive, mais antiga do país naquele momento, foi destruída por ele. Então, ele é uma figura que reconta toda a história, em certa temporalidade, do nosso país, né? Então, seria muito raso analisarmos Sotero de Menezes a partir somente de sua biografia e não correlacionarmos com outras questões fundamentais do nosso país, da época do Império e da República, da insurgente República. Então, dito isso, né, o Sotero de Menezes, mesmo bombardeando, ele vai ser eleito senador daquele estado e vai morrer em 1921, dentro dessa trajetória aí muito marcante da história nacional. Então, surge a partir dessa perspectiva mesmo, de tentar rememorar essa história, essa memória que é muito apagada. Então, hoje a gente pode vir aqui e dizer, não, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar já teve um comandante, né, que ele foi marechal e ele foi negro, e isso representa muito atualmente nessas novas discussões, né? E vou passar... e eu coloquei aqui, para finalizar, a abertura de novas pesquisas, né? Então, um artigo somente, ele não ele abre abertura de possibilidades para novas pesquisas, como eu falei, para livros, para monografias, né? Então, professora Magda, uma monografia lá no PPI seria muito interessante sobre o Sotero de Menezes, né? Para tentar analisar diversas facetas aí da vida dele, né? Principalmente aqui, né, na Amazônia, dentro do estado do Pará.
Agora eu vou passar a palavra para o Vili Gama, professor Vili Gama, que ele vai falar dos desdobramentos da história, da memória e das problemáticas, e também vai falar das nossas fontes de pesquisa, né, Vili? Bom dia a todos e todas que estão aqui hoje presentes. Meu nome é Vili Soares da Gama, sou professor de História, formado pela UNAMA. Eu estou sentado à mesa ao lado do professor Pinheiro, estou usando uma camisa social, quadriculada, preta e branca, tenho cabelo preto, barba preta, e sou só um pouquinho mais cheio que o meu colega Pinheiro, tá? Só um pouquinho. Eu peço perdão pelo slide, eu acho que ocorreu uma desformatação, acontece quando troca de arquivo, mas está dando para ler o que está escrito? Tudo certo. Eu vou começar a falar, então, da problemática específica do artigo que a gente construiu durante aqueles meses no Centro de Memória, como meu colega Pinheiro falou. A gente começou com o intuito que era analisar o porquê que o Sotero de Menezes tinha sido representado naquela pintura que vocês já estão habituados, acho que a maioria aqui passa todo dia ali na frente da galeria, vê o quadro do Sotero de Menezes. E a gente teve esse espanto porque quando a gente foi ver as fotos, não só as fotos do Sotero de Menezes, mas as descrições nas revistas que alguns representantes políticos fazem sobre o Sotero de Menezes, nos leva a crer que, de fato, ele não era uma pessoa branca com esses traços mais europeitizados como está no quadro. Mas, por decorrência do tempo, a gente teve que focar mais na representatividade da imagem dele atualmente. Como se ficou a imagem do Marechal Sotero de Menezes na atualidade? Como que ele é visto? E, para isso, uma das principais fundamentações, uma das principais teorias que a gente vai usar, as principais metodologias, é a memória. A memória historiográfica. A memória que a gente pode dizer que ela é construída de uma maneira coletiva, também construída de uma maneira individual, mas ela é, em sua síntese, uma construção. É muito importante ter essa palavra em mente. A memória ela é uma construção porque a imagem do Sotero foi construída. E ela não foi construída de um determinado grupo específico, mas de vários ao longo do tempo. Pode passar, por favor. E é exatamente isso que o nosso artigo ele trata a respeito. A gente pegou 3 grupos específicos que tiveram contato com a figura, de certa forma, do Marechal Sotero de Menezes, e esses grupos, a partir das suas percepções, construíram uma narrativa sobre o Marechal Sotero de Menezes. São esses grupos a família, que tem os descendentes do Sotero de Menezes, o Exército Brasileiro, já que o Marechal ele não veio da Polícia Militar, e sim do Exército Brasileiro, e da própria Polícia Militar, em específico do Estado do Pará. Vou adentrar um pouco em cada um desses núcleos, começando com a própria PM, a PMPA. A PMPA ela teve uma história muito importante com o Marechal Sotero, porque ele está relacionado ali numa das histórias principais que a gente vê quando a gente vai estudar a Polícia Militar, a formação dela quase como ela é. E o Marechal ele faz parte dessa história, então ele é muito bem representado na instituição da polícia. Ela tem um resguardo dessa imagem do Marechal, ele nomeia medalhas, ele nomeia hinos da polícia. Eu lembro que quando a gente estava construindo o artigo, a gente foi perguntando para alguns oficiais o que se estuda do Marechal durante o curso da PM. Falaram que é justamente essa história dele em Canudos. É o principal que vocês imaginam que durante a formação, vocês veem do Marechal Sotero de Menezes, o que demonstra um resguardo da sua imagem, da sua história. E apesar do quadro ele ser historicamente incorreto, impreciso, ele também mostra um resguardo. A gente não pode culpar necessariamente o Daniel Freire, porque o Daniel Freire ele pintou esse quadro, a gente acredita, nos anos 80. E muito, muito depois do Marechal Sotero já ter falecido, e naquela época também pegar essas fontes era bem mais difícil. A gente conseguiu achar a maioria dela no Arquivo Nacional, pelo computador. A gente nem saiu do centro de memória para conseguir pegar essas fotografias, esses artigos. Naquela época não era assim.
Então, pode ter tido várias imprecisões sobre essa pintura, mas não sabemos exatamente os motivos disso. Cabe mais pesquisas, como o meu companheiro Pinheiro ressaltou. Mais tarde eu vou adentrar mais nesse ponto. Pode passar, por favor. O Exército Brasileiro. Aqui é um ponto interessante, porque o nosso artigo ele fala do apogeu ao esquecimento. E, infelizmente, não tem como a gente falar do esquecimento sem falar do Exército Brasileiro. Uma das coisas que mais chocou a gente foi quando a gente foi pesquisar a galeria dos marechais brasileiros que a gente tem, e a gente não encontrou o nome do Sotero de Menezes nessa galeria. E a gente tem bastante documentação, é uma das mais volumosas que a gente tem, afirmando que o Sotero de fato foi marechal do Exército Brasileiro. Então, a gente consegue comprovar esse fato, mas a gente não consegue comprovar o reconhecimento do Exército, até porque as nossas fontes em Brasília, né, o colega Carnevale conseguiu um contato do Exército da Biblioteca de Brasília e também não conseguiram lá informar para a gente algumas documentações sobre o Marechal Sotero de Menezes. Além de que a documentação de bens, documentação de medalhas, tudo isso o Exército Brasileiro também não consegue disponibilizar essas informações, não só para a gente, mas para a própria família do Sotero de Menezes. Eles também foram atrás dessas informações, saber onde estão as medalhas, além de medalhas, outros pertences do Marechal, que entende-se que esteja com o Exército, e essas informações meio que ficaram meio dúbias, meio perdidas. A gente ainda não consegue especificar exatamente o porquê que isso acontece. Mas, de fato, a gente consegue especificar que isso ajuda um pouco no esquecimento dessa imagem do Sotero, que foi, de certa forma, para o bem ou para o mal, relevante na história não só da instituição da PM, na instituição do Exército, na construção desses fatos. E a gente pode atribuir isso a o quê? Basicamente, a gente salienta no nosso artigo a vida política do Sotero. O Sotero ele tinha uma relação política antes mesmo dele ser senador. Por exemplo, o bombardeamento da Bahia, ele tem um pouco de característica política que estava por trás daquilo. Então, pega, de certa forma, um pouco mal para a imagem do Exército, ter uma figura que participou de um tal evento como esse, que foi um evento muito prejudicial. A Bahia ela tem diversos artigos, quando a gente pensa, principalmente na área de arquitetura, quando a gente foi levantar a bibliografia, a gente achou bastante disso. Artigos sobre arquitetura, reconstituição de certos prédios, monumentos históricos de Salvador, que foram destruídos. É nessa parte que aparece o nome do Sotero. Quando a gente pega esses artigos, o nome dele aparece justamente ali. Foi destruído e estava a mando do Marechal Sotero de Menezes. A gente não acha publicações, a gente tentou, mas a gente não acha publicações sobre o Sotero em si. Publicações que realmente contem a história dele, que contem a trajetória, o que ele fez, de onde ele veio. Esses artigos a gente não conseguiu encontrar em lugar nenhum. Mas a gente encontra o nome dele sempre sendo relacionado a esse evento, o bombardeamento da Bahia. Nem a Guerra de Canudos ele é tão citado quanto ele é citado nos artigos do bombardeamento da Bahia. E aqui a gente tem o nosso terceiro núcleo, que também vale a pena a gente dar esse foco mais, que é a família. A gente tem a figura de um dos descendentes do Sotero. Ele começou a montar uma árvore genealógica e que a gente foi atrás dele durante essa pesquisa, fizemos uma reunião. Ali embaixo tem uma imagem dessa reunião que foi feita no Centro de Memória, tentar buscar um pouco mais de informações, de dados, sobre o que ele poderia ajudar com a gente. E a família ela está nesse processo de resguardar a memória dele, de tentar contar uma história do Sotero de Menezes, e não só das coisas que ele possa ter feito, que ele fez, que possam ter sido negativas ou positivas, mas sim um apanhado geral de quem foi o homem Sotero de Menezes, a persona Sotero de Menezes. E esses três núcleos, hoje em dia, atualmente, no presente, eles estão formando essa memória do Sotero de Menezes. E aí a gente precisa agora... Pode passar, por favor?
ter uma certa responsabilidade de como essa história ela vai continuar sendo contada. E aqui eu coloquei esse ponto propositalmente para falar sobre a importância, complementar ao meu amigo Pinheiro, a importância da continuidade dessas pesquisas. Tanto eu, como o Pinheiro, como o João, como também o David, com exceção do Coronel Alexandre, somos todos graduandos. Tem um limite até onde a gente consegue fazer certas coisas, porque certas coisas demandam tempo. Então, ali do que a gente conseguiu fazer com essa documentação, com essa pesquisa, ela ainda cabe muito mais, de outros voluntários que possam vir. Então, aqui eu queria ressaltar um pouquinho a importância dessa instituição, da polícia, e dessa instituição que é o Centro de Memória da PMPA. Então, eu queria ressaltar a importância da gente dar continuidade a essas pesquisas, porque, como eu falei lá no início, memória é algo que é construído. E essa história é uma história que pertence não a mim, que sou civil, que sou professor de história, que a minha área de especialização, que eu busco estudar, nem é na área militar, na área educacional, atua de patrimônio, né? Então, é uma história que pertence a vocês. E assim, como eu disse, memória construída. Se vocês não construírem essa história, outras pessoas vão, como já está acontecendo agora. E aí eu ressalto a importância de não deixar essa história na mão de pessoas que podem direcioná-la para outro caminho, como também já está acontecendo agora. A gente está tendo uma produção bibliográfica do Sotero que ela está atualmente historicamente incorreta. Por que está sendo feito isso, a gente não sabe. O Centro de Memória ele vem para justamente colocar isso de uma maneira científica, historiográfica, com responsabilidade, essa palavra certa. Então, é muito importante a gente citar alguns nomes, colocar aqui. O Centro de Memória ele tem essa responsabilidade desde quando eu entrei, desde com o Coronel Charlet, que iniciou toda a construção, com o Coronel Gaudêncio, que teve a ideia de colocar voluntários civis da área de história para pesquisar, Coronel Alexandre, que também deu essa responsabilidade para a gente, ajudou imensamente na construção do artigo, atualmente o Coronel João, que também está fazendo um trabalho bom, que eu tenho ouvido dos voluntários de lá. Então, essa história, se não for construída por essas pessoas, vai ser construída por aqueles que podem estar mal intencionados na história do Sotero de Menezes. E eu tenho muito a agradecer a essa instituição por essa oportunidade que a gente está tendo de apresentar um artigo, mesmo a gente sendo tão novato nessa área. Primeiro artigo que a gente publica, primeiro seminário que a gente expõe. Então, é muito importante para a gente, é muito bacana. O personagem também, que é o Sotero de Menezes, é muito riquíssimo, tem muita coisa ainda a ser descoberta e a ser analisada. E, basicamente, eu acredito que seja isso, para a gente não se estender muito. Obrigado essa oportunidade, obrigado a todo mundo. Eu fico assim, impressionado e muito feliz também quando eu percebo o quanto nós avançamos e acertamos ao construir esse programa de voluntários. A revista que está servindo de base para esse seminário, ela tem muito do trabalho de um corpo de voluntários civis, né, jovens que estão cursando a sua faculdade e trazem para a nossa organização todo esse vigor, essa ousadia, essa jovialidade, mas com conhecimento técnico. Então, presenciar um trabalho de vocês, né, o quanto vocês estão contribuindo com a nossa organização, com a Polícia Militar, é muito satisfatório. Então, parabéns enquanto voluntários, parabéns enquanto acadêmicos, né, enquanto historiadores. O trabalho de vocês é importantíssimo para a gente e que bom que a gente tem isso funcionando. Um comentário que eu vou tentar transformar em pergunta. O artigo de vocês revela, de forma indiscutível, o quanto as organizações militares em particular, e aí policial militar, eu faço militares e policial militar,
deixando claro que não são equivalentes, mas o quanto elas manipulam a sua memória, o quanto elas constroem essa memória, muitas vezes se distanciando de fatos históricos. Especificamente no caso da Polícia Militar do Pará, nós temos como mito de origem, né, fundador, Canudos, e todos os nossos heróis e os feitos são relacionados a Canudos, o que em si já é problemático, se a gente olha pelo lado da história, para todos os que estudam e se debruçam sobre Canudos, isso é muito complicado. Por dois lados, pelo mérito do que foi a ação militar lá, e o segundo é o quanto o Pará participou nisso. Foi mencionado que o Sotero tem pouco comentário dele em Canudos, foi encontrado de fonte, mas a própria participação do efetivo como um todo é muito questionada. Mas então, o que eu tento lançar como pergunta, para aproveitar, é o desafio de se seria possível, através do trabalho de voluntários e do próprio centro, a gente repensar essa nossa história, né? Revisar essa nossa história e, quem sabe, trabalhar para a construção de uma base para uma identidade realmente, né, que tenha base científica, que tenha base em fatos históricos e não em manipulações, sabe-se lá por quê. Bom, eu vou tentar responder primeiro, tentar ser sucinto também. Eu acho que essa é uma questão muito realmente problemática, porque mexe com a questão da tradição da Polícia Militar, né? Então, eu acho que realmente necessitaria formar, eu acho, um grupo de trabalho para se discutir isso, né? Até que ponto se pode ir além. Mas realmente, por exemplo, essa questão de Canudos, já há umas novas biografias que contam um outro lado de história, por exemplo, né? Mas eu acho que o trabalho do Centro de Memória vem nessa perspectiva de romper também com essas questões tidas como certas. Eu vou exemplificar aqui, por exemplo, uma das pesquisas que a gente está lá buscando é sobre a criação da Polícia Militar do Estado do Pará. Hoje a gente tem como uma verdade absoluta dentro da corporação que foi criada em 1818, né? Mas quando a gente vai olhar os documentos, quando a gente vai ver de fato, por exemplo, os decretos do Conde de Vila Flor, a gente vê que a criação da corporação é de 1817, com a cavalaria da Polícia Militar do Estado do Pará. Quer dizer, negar essa criação em 1817 significa negar a cavalaria como uma entidade da corporação Polícia Militar. Então, eu acho que o papel do Centro de Memória ele é crucial dentro desse processo, para a gente tentar se alinhar profundamente nas questões científicas mesmo, nos fatos científicos, porque a história não deixa de ser, em certa medida, ou em muita medida, ciência, né? Então, eu acho que eu acho importante, Coronel, só que eu acho que isso também teria que ser discutido internamente. Então, eu, como voluntário civil, fico um pouco reticente de discutir, mas eu acho que necessitaria de um grupo de trabalho para pensar isso e reformular essas questões históricas, né? Dando complemento do que o Pinheiro falou, esse exemplo é muito bacana da data de criação da polícia, porque ela já foi alterada antes. Ela era 1820, depois foi alterada. Então, já era uma realidade que se tinha na época, que a polícia tinha sido criada naquela determinada temporalidade. Com estudo, pesquisa, foi descoberto que não. E aí, com discussão interna, todo tipo de aparato, ela foi retirada e trocada. Canudos, quando a gente pensa em Canudos, de fato, é uma história problemática, dizer... contar a história de uma maneira gloriosa e até com uma certa memória positiva desse evento, mas tudo é uma questão de debate, de discussão, é uma coisa que realmente tem que ser apresentada pelo Centro de Memória, mas discutida no âmbito mais geral da polícia. É muito complicado mexer nessas coisas, porque se a gente for puxar esse fio, a gente pode ir mais fundo. A gente pode chegar até Tiradentes também. E aí, olha, já mexe com a Polícia Nacional. Outra história que também
pode ser problematizada, que também pode ser estudada. Tiradentes era ali o principal representante daquela época, daqueles ideais. Dá para ser discutido. Só que eu não acredito que não dê para mudar. Acho que como a gente teve esse exemplo, que é um pouquinho mais baixo, mas também é um bom exemplo da data, outras coisas também podem ser mudadas. Talvez um dia tenha um retrato do Sotero de Menezes mais fidedigno a quem ele realmente foi, ali pendurado na parede. Essas coisas tudo precisam, primeiramente, partir da pesquisa. Tendo liberdade para fazer essa pesquisa, que eu acho que é o mais importante, que eu ressaltei aqui, a gente teve essa liberdade para fazer a pesquisa do Sotero. Ou seja, essa pesquisa, a gente está tendo essa liberdade para discutir a pesquisa aqui, e, para mim, esse é o começo mais importante que tem que se ter, antes desses pequenos passos. Vamos iniciar, então. Bom dia, parabenizar primeiro pela pesquisa, pelas informações. Interessante falar sobre Sotero de Menezes e lembrar que Sotero é gaúcho, né? É uma incongruência muito grande com a figura demonstrada, né? Ele sendo gaúcho, vindo parar no norte, sendo o principal estado que ele tenha atuado militarmente, eu acho que a gente pode informar que tenha mais dados sobre o Sotero, eu acho que é o estado do Pará, né? Que tem um rico livros, e o Centro de Memória tem uma vasta documentação sobre isso para a gente poder, e não ter tanta documentação no próprio Exército Brasileiro, de onde ele é oriundo. E a gente pode participar e fazer um retrato melhor da figura dele. Sempre foi voltado para esse lado ousado, né? Para não dizer até um lado mais voltado realmente para... Ele utilizava até açoite, né? E tem isso relatado em vários livros que vocês têm acesso ao Centro de Memória, e quem teve, né, pode relatar de melhor forma, e eu tive isso, né, na construção do museu, do incipiente museu, e é muito interessante a história do Sotero de Menezes como tanto, né? Tanto que a medalha Sotero de Menezes, ela tem a ver com a bravura, né, com a valentia, uma ação meritória feita pelo policial militar. Então a gente tem que resgatar e verificar. Se a gente verificou, e é um dado que a gente tem que fazer, encabeçado pelo João, até a mudança do nosso quadro, né, da figura como foi pintada erroneamente, para corrigir e colocar da figura como deve ser feito, como está realmente a figura do Sotero de Menezes. E eu acredito que muito tenha visto com a própria família, por ter essa parte oriunda do Rio Grande do Sul, que é uma mistura. E essa é a minha pergunta, se tem algum envolvimento familiar para que essa figura tenha sido feita de forma diferente do que é a realidade. Tem mais perguntas? Vamos fazer um bloco de perguntas, acho melhor, mais produtivo. É só uma questão de um comentário para vocês depois questionarem. Com relação à questão de história institucional, obviamente a gente tem que pensar que a gente está fazendo uma análise do presente para esse passado. Então, obviamente que a gente está tratando a questão democrática e de como que a polícia é hoje e qual é o papel que ela tem. Então, relacionar com outro contexto histórico, a gente vai perceber a diferença. A professora Magda apresentou aqui algumas questões que eu acho que são interessantes, a questão de salário, questão de comando, questão de mudança de nome. Num outro momento que vocês falam 17, mas ela já leva até 16, vai para 1809. Então, falar de Canudos, eu acho que não é apagar Canudos, porque o Exército apagou Canudos, por algum determinado motivo. Eu acho que Canudos, já que está como base da instituição, ele pode ser relembrado, trabalhado dessa forma que foi feito aqui, assim como o próprio Soteros. Não Soteros, que é o nome do meu time lá no campeonato. Não, é o Sotero de Menezes como figura importante, histórica, em que ele, obviamente, tenha que ser trabalhada a questão da imagem dele, isso tem que verificar a questão da família também, e a questão institucional. Mas, lembrando, nós temos uma outra visão aqui. É importante ver como foi construído isso. Aí, por isso que eu achei interessante a análise do professor Gai em dizer, ele falou isso no primeiro dia aqui,
foi comemorado pelos paraenses. As pessoas mais pobres, mais ricas, ou de melhor poder aquisitivo, estavam no porto recebendo essas pessoas. Os soldados foram lutar em Canudos, eles foram escalados. Então é interessante relacionar com outro contexto. Por isso que tratar de uma galeria de heróis, por exemplo, que foi até colocado aqui, é importante lembrar que são outros momentos que, obviamente, que a gente não vai trabalhar dessa forma. Estava falando com o comandante da pouco, trabalhar de maneira preventiva é importantíssimo, é atividade fim, está escrito na Constituição. Isso, ProERG, dentre outros programas que nós temos, o SUME, são a mostra de que nós mudamos. Que nós não estamos mais no século XIX. Então, é essa discussão que a gente precisa trabalhar. Mudar, poderíamos pensar em colocar na galeria de heróis pessoas ligadas a essa questão no momento atual, na questão mais democrática, mas é difícil tirar isso. Eu falar isso para vocês, de memória. Porque eu sei que tem uma ideia, cadê Canudos? Porque primeiro o Exército só paga, né? Depois ele comemora, depois só a polícia comemorou, porque também é muito focado nos anos 30. Para não virar uma outra palestra, então eu gostaria que vocês comentassem isso no sentido de como essa dificuldade de pensar no contexto atual para um outro contexto em que ele cumpriu o dever. Porque o que estava sendo colocado lá foi ordem do governador, ligado a uma questão republicana. Tá? E isso até para a gente poder pensar em questões atuais. Tá bom? Bom dia pessoal. Bom, a minha questão ela é muito simples. Como camaradas que pesquisam figuras a serem biografadas, eu estou num ponto de conflito que eu gostaria de saber se vocês tiveram. O seguinte... Como diz o Celso Castro, abordando a questão da história do Exército Brasileiro, nos anos 20, você tem um processo de mudança nas figuras que seriam consideradas patronos, no caso que era o Osório. Depois, já nos anos 20, etc., processo dentista, passa a ser o Duque de Caxias. Porque o Duque de Caxias, em tese construído historicamente, ele foi feito para ser o soldado perfeito. A pessoa que inspira os militares a servirem com vigor, a terem honradez, etc. Então, o Celso Castro vai discutir isso. O que acontece? Por algum momento, durante a pesquisa de vocês encontraram um conflito entre o sotero institucional, que é o sotero herói de Canudos, que é o sotero que atuou com bravura, etc., com o sotero que vocês encontram nos jornais, com o sotero que vocês encontram nas fontes não militares, ou nas fontes críticas a ele. Eu queria saber se vocês encontraram isso, porque na minha pesquisa eu estou encontrando algumas coisas e eu estou tendo que lidar com isso. Eu gostaria de saber como é que vocês lidaram com isso e como é que foi a abordagem de vocês relacionada a isso. Obrigado. Vou tentar responder de uma forma sucinta as 3 perguntas, tá? Aí depois tu pode responder também. A primeira pergunta do Coronel Ariel, referente, eu acho que foi porque a pintura se pintou branca, né? E não porque não se colocou ele realmente como uma pessoa de cor mestiça, né? Bom, eu vou resgatar um pouco da família do Sotério de Menezes, né? Aparentemente, quando a gente fala que ele nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, logo nos vem à mente a figura de um gaúcho branquíssimo, né? Que nada tem a ver com a característica física dele, né? Só que acontece que o pai do Sotério de Menezes também era militar, né? Ele, inclusive, chegou ao posto de coronel do Exército Brasileiro e também foi à Guerra do Paraguai. Então, essa pesquisa precisa de ainda muito desenvolvimento. Mas o que eu acho atualmente, pelas pesquisas que eu já tenho, é o quê? O pai do Sotério de Menezes, na verdade, ele é de Sergipe, natural de Sergipe, só que ele vai servir no Rio Grande do Sul em determinado momento, que é quando nasce o Sotério de Menezes, né? Inclusive, depois ele volta para o seu estado de origem para comandar. E existe a problemática da questão de um negro realmente em um posto de comando. Quer dizer, como é que você vai realmente pintar um negro que comanda um branco, né? E aí a gente pega outras perspectivas, por exemplo, do Machado de Assis, né? Como você vai colocar o maior, entre aspas, intelectual brasileiro com uma pessoa negra? Então,
se esbranquecer ao máximo essa figura, né? Então, novamente, voltando à questão que eu falei, né? O Sotério de Menezes, ele foi uma figura negra que comandou um corpo de polícia ainda numa época que existia escravidão. A escravidão acabou em 1888 e ele comandou em 1886 a 87, né? Então, tem todas essas questões que a gente necessita pensar. Só retomando um pouco do Açoite, realmente ele tinha essa figura de realmente bravura, de que essas questões que tornavam um oficial um tanto quanto amedrontoso, né? Tanto é que o afastamento, no primeiro momento, do Sotério de Menezes é por alguma justificativa, porque dizem que ele bateu num praça, também falam que ele fala que ele queimou o assentamento de um praça também que é apelidado de Mão de Seda, né? Aí o Sotério de Menezes tenta negar isso, queimando o assentamento dele, mas enfim, a questão aqui eu acho que não é jamais exaltar. Eu acho que a questão da história é problematizar, discutir, abrir para diálogo e conhecer mesmo, né? Com relação à segunda pergunta, né, sobre o apagamento, o reavivamento, o fortalecimento, a discussão, eu acho que uma questão que a gente tem que retomar é sobre o anacronismo. A gente não pode ser, dentro da história, anacrônico, né? Não sei se todo mundo sabe o que é anacronismo, mas a gente tem que distanciar a visão que a gente tem hoje da sociedade da visão que se tinha antigamente sobre a sociedade. Quer dizer, ali naquele momento, por exemplo, da Guerra de Canudos, se tinha uma visão, né? E depois a gente vai conhecer um outro lado da história, né? Então, a sociedade está mudando constantemente. Então, eu acho que a gente tem que saber em que momento a gente tem que se posicionar, discutir, mas também só tirar pedra de uma pessoa é um tanto quanto complicado na medida em que esses feitos eram um tanto quanto normalizados na época, né? E com relação à pergunta do Lucas Carnevale, se existiu um conflito institucional entre os jornais, né, e o conflito institucional da figura de Sotério de Menezes entre os jornais e as fontes militares, com certeza eu me arrisco a dizer que se não fosse os jornais, a hemeroteca não existiria essa pesquisa, porque o arquivo histórico do Exército a gente tentou pesquisar lá, através não indo mais de uma fonte que a gente conseguiu através do Lucas, ver se tinha alguma coisa especificamente do Sotério de Menezes. A gente descobriu que não tem. Ou tinha e foi destruída. Por quê? Porque interessante que não tem de um marechal do Exército Brasileiro, mas tem de um general que é o seu filho, que é o José Sotério de Menezes Júnior. Então, não é um pouco estranho isso? Tem de um general que é filho desse marechal e não tem do próprio marechal. Então, se não fosse os jornais, se não fosse a hemeroteca, que hoje é um site fenomenal para a nossa pesquisa histórica, talvez não existiria de fato essa pesquisa. Vou dar uma complementada também nas 3 perguntas. O senhor também falou sobre conflitos que possam ter entre a família, essa imagem, desde a construção dela, e a gente achou conflito basicamente em todos os grupos que a gente analisou. Dentro da própria família também tem conflitos sobre como que era o Sotério de Menezes. Algumas pessoas lá nem, de fato, acreditam na imagem do quadro. Alô. Opa. Algumas pessoas acreditam que ele nem, de fato, não era negro, não tinha nenhum traço... era totalmente branco por conta da documentação que se tem da família. Só que a gente sabe que naquela época essas documentações, elas, principalmente de alguém, o pai dele tinha um posto alto no Exército, essas documentações também podem ser modificadas e, inclusive, ele pode ter sido, uma das nossas hipóteses, ele pode ter sido adotado, o Sotério de Menezes, pelo pai. Não necessariamente é filho legítimo, é uma das possibilidades que a gente tem de pesquisa. Aí cabe muito mais pesquisa para a gente discutir todas essas questões. Isso é só uma área, né, que é a representação da cor dele, e isso já embate em tantos outros problemas, tantas outras questões, e é complicado. Tem conflito até entre os pesquisadores também. E
Agora a pergunta do Coronel Gaudêncio. De fato, esses acontecimentos têm que ser analisados com a visão de que as pessoas têm daquela época, não só a temporalidade, mas também a questão social e o grupo social ao qual elas pertencem, que é algo muito importante também. Cada grupo vai ter uma percepção, uma construção diferente do mesmo acontecimento, mesmo vivendo na mesma temporalidade. Nem todo mundo, na mesma época, vai ter a mesma percepção sobre algo que aconteceu ali. Como a gente, eu acho que se eu perguntar aqui, agora nesse auditório, qual a percepção sobre a pandemia do Covid, cada um pode me dar uma resposta diferente. Então, naquela época, a mesma coisa. Em momento... E em momento nenhum é bom a gente não fazer a pesquisa. É sempre bom fazer a pesquisa. A pesquisa ela tem que ser feita, o estudo ele tem que ser feito, ele tem que ser problematizado, ele tem que ser exposto. E aí cabe sempre o debate da gente discutir o que está sendo exposto ali, é correto aquilo, não é correto, é percepção minha, é percepção de quem. A gente vive numa sociedade que o debate é ponto fundamental da nossa democracia. E esconder a história nunca é uma via. E o Centro de Memória, da minha percepção, ele não faz isso. Nunca fez enquanto eu estive lá. Inclusive, o Centro de Memória, ele tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei, ele tem exposto um escudo do batalhão da tropa de choque da época, que foi utilizado, é verdadeiro, em Eldorado dos Carajás. Ele está ali exposto. E não é para ele... Quando a pessoa chega, ela se assusta, mas o certo não é esconder essa história. É problematizar ela, falar, contextualizar a história. Tem que ser contextualizada. Ela precisa ter essa contextualização, principalmente dos militares. Tem que vir dos militares essa contextualização. E aí, contextualização responsável, com pesquisa, com metodologia, com análise científica. Isso, para mim, é o mais importante. Eu fico muito surpreso que muito surpreso não, muito feliz assim, que o Centro de Memória ele tem essa responsabilidade. Continua tendo. E sobre a pergunta do Carnevale, eu vou ser sincero, eu gosto muito de pesquisar o Sotero de Menezes, mas a minha área específica não é a história militar. Então, o que eu posso dizer sobre isso aqui, as fontes que a gente tem lá no Centro de Memória, elas que são, a gente chama de fontes primárias, né? Elas são fontes de dados. Assentamento do Sotero, quando ele foi incluído, quando ele saiu, tem lá os livros, são essas fontes que a gente tem lá. Só que a gente tem as outras fontes, como, por exemplo, o livro do Rego, que ele já vem um pouco mais detalhado sobre outras características do Sotero, outros atenuantes, outros acontecimentos. Então, e se a gente fosse se pautar também pela família, também estaria outro conflito. Então, é importante que o historiador ele vá onde der e pegue a fonte. Fonte ela sempre tem que ser coletada ao máximo. Eu tive uma orientadora que falava, tu pode até não usar tudo que tu está pegando, mas pega todas essas fontes. Tu pode até não usar, mas pega. Elas vão ser importantes para tu construir o teu pensamento. Então, é bom sempre em tudo que é lugar. Tem o nome do Sotero, pesquisa. Quem foi que escreveu, por que escreveu, em que contexto escreveu, em que época escreveu, como escreveu e por que escreveu. Depois de fazer tudo isso, a gente consegue ter uma pequena ideia do que ele fez ou do que ele foi, né? E ainda cabe muita pesquisa ainda. Acho que... Não sei se deu para responder. Mais um bloco? Então, por falar em fonte, que o Vili falou, na minha pesquisa do doutorado sobre os cursos de formação, sobre o surgimento da Academia de Polícia Militar Coronel Fontoura, a primeira turma, o primeiro curso que surge em 91, do qual o Coronel Sandoval Bittencourt era aspirante e foi o primeiro colocado ganhando a medalha, sendo condecorado com a medalha Ferreira Coelho, a turma dele se chamou Bicentenário Tiradentes. A segunda turma do curso intensivo de formação de oficiais se chama Coronel Sotero de Menezes. Então,
isso, ao que me parece, conversando com nas minhas narrativas, eu investiguei 36 sujeitos, né, para o doutorado, casando as iconografias e os documentos institucionais. E, ao que parece, essas 3 primeiras turmas, tanto a do Coronel Bittencourt quanto a do Coronel Dilson, que dá o nome de Sotero de Menezes, de Coronel Dilson Júnior, e a terceira turma, que é a pioneira, que chama Coronel Fontoura, a ideia era exatamente de fazer essa trajetória, homenageando, dando nome às turmas daquilo que era o Tiradentes, depois do Sotero de Menezes e depois do Fontoura. Título de fonte é mais digamos assim, uma consideração ao nome do Sotero de Menezes. Bom dia a todos, acho que boa tarde já, né? Coronel Alexandro, é só para ressaltar a questão da felicidade que eu tenho, né, em realmente ter participado como autor desse artigo, né, enaltecer, né, a alta capacidade técnica do Ville, do Pinheiro, o João, que está aqui também na plateia, mas também que participou como autor do artigo, e o voluntário David, que vai ser futuro policial militar, vai ser soldado. Né, eu dispensei ele um tempo para estudar, ele estudou e passou no CFP. Né, também é autor do artigo. Então, acho que o papel nosso como gestor, em qualquer unidade ou qualquer setor, é realmente dar condições, dar meios, né, para que o trabalho aconteça, seja atividade fim, atividade meio, enfim. Foi o que eu tentei fazer lá no Centro de Memória, que é uma fonte realmente inesgotável, né, Gaudêncio, de material para pesquisa. Não só pelo Sotero, mas tantos outros heróis da nossa instituição. Né. E eu conversei com o nosso chefe de Estado-Maior, logo após nós sabermos que ia ser publicado, né, o artigo na revista, e foi solicitado pela Universidade Federal da Bahia que esse artigo fosse remetido para lá, com algumas modificações, logicamente, para que ele virasse capítulo de um livro. O coronel é o autor